Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Quem fala é o professor João Gonçalves Neto e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Nessa aula eu vou falar sobre suplementação na época seca do ano. Só que vou falar de uma forma diferente, vou falar através de parábolas. Falar da parábola dos dois reinos. Havia numa terra distante dois reinos: o reino dos ruminantes e o reino das bactérias. Os reinos tinham castelos, tinham exércitos, tinham soldados, tinham trabalhadores. Dois reinos muito fortes. E os dois reinos tinham um acordo de cooperação mútua. Um reino ajudaria o outro reino. O reino dos ruminantes tinha um acordo de ajudar o reino das bactérias, e em contrapartida o reino das bactérias também tinha um acordo para ajudar o reino dos ruminantes. Era um acordo de cooperação mútua. Os dois cresceriam juntos. Seria uma negociação do tipo ganha-ganha. O ruminante ajuda as bactérias e ganham, as bactérias ajudam os ruminantes e também ganham com isso. Então, um acordo tipo ganha-ganha, uma negociação tipo ganha-ganha, que é ideal que se faça. Então, o reino dos ruminantes, qual que era o acordo, né? O reino dos ruminantes, ele fornecia proteção, ele fornecia abrigo para os membros do reino das bactérias. Então, os membros do reino das bactérias eles tinham garantido proteção, abrigo, alimentos e todas as condições ideais de vida para os membros desse reino sobreviverem. E o reino das bactérias, eles tinham um acordo de fornecer alimentos nobres para os ruminantes, fornecer energia para o reino funcionar, fornecer energia para o funcionamento do reino, para que o reino pudesse realizar suas funções, e tudo que o reino dos ruminantes precisava para se desenvolver, o reino das bactérias fornecia. Era um acordo de cooperação mútua. Porém, num ano ruim, veio uma grande seca que assolou o reino dos ruminantes. Passou por uma grande seca, um período de seca, e assolou o reino dos ruminantes, de forma que o reino dos ruminantes não poderia mais fornecer alimentos para o reino das bactérias. Então, o reino das bactérias começou a definhar também. Essa seca acabou prejudicando o reino dos ruminantes e prejudicou os dois reinos. Sem alimentos, o reino das bactérias começou a diminuir de tamanho. Os membros daquela população começaram a morrer porque não tinha alimento. E não tinha mais gente para trabalhar, para fornecer energia e alimento para o reino dos ruminantes. O reino dos ruminantes não tinha alimento para fornecer para as bactérias, para o reino das bactérias. E o reino das bactérias não tinha mais gente para trabalhar, para produzir energia para o reino dos ruminantes. Então, os dois começaram a definhar. Os dois reinos iriam se acabar. Tanto o reino dos ruminantes quanto o reino das bactérias. Começaram a definhar. Então os dois reinos começaram a definhar. Até que um rei bondoso de outro reino, um reino distante, ficou sabendo da situação e decidiu ajudar esses dois reinos. Ele perguntou ao reino dos ruminantes: o que está acontecendo? O que está acontecendo no reino dos ruminantes? E o rei do reino dos ruminantes respondeu: veio uma seca muito forte e não temos alimentos para fornecer ao reino das bactérias. E elas estão definhando. Nosso acordo de cooperação mútua está falhando porque não estou conseguindo fornecer alimento para o reino das bactérias. E elas não estão conseguindo sobreviver e eu não tenho gente para trabalhar, para produzir energia para mim. Meu reino está definhando e o reino delas está definhando também. E o rei perguntou: mas o que é mais importante? O que está faltando para você, reino dos ruminantes? A resposta foi: o reino dos ruminantes, ele respondeu, né? O reino das bactérias precisa de um certo tipo de alimento
que com essa seca a gente não consegue fornecer. E sem isso, elas morrerão. E o rei foi até, um rei muito bondoso, né? Foi até o reino das bactérias e perguntou: o que está faltando de mais urgente para que vocês possam sobreviver e continuar ajudando outro reino? Ele queria saber o que estava faltando. Ele queria fornecer os alimentos. E o reino das bactérias respondeu: numa seca como essa, falta tudo. Está faltando tudo. Porém, o que mais precisamos é de um ingrediente P e de um ingrediente E para sobreviver. E o rei argumentou: o ingrediente E eu tenho armazenado nos meus celeiros e campos, pois eu fui sábio. E o que tinha em excesso na época das chuvas, na época boa, eu reservei para a seca. Então eu tenho esse ingrediente E na forma de alimentos armazenados nos meus campos, nos meus celeiros, e eu posso te ajudar. E o ingrediente P também eu consegui adquirir de outro reino, já prevendo que ia ter essa seca, porque eu fui avisado pelos meus sábios, sábios do meu reino. Eles me falaram que ia ter uma seca e vai ter essa seca todo ano. Já prevendo essa seca que sempre vai ocorrer, eu comprei o ingrediente P, porque eles me alertaram que eu tinha que ter o ingrediente P e o ingrediente E. E eu vou fornecer esses dois ingredientes para o reino dos ruminantes, para que eles possam fornecer para vocês continuarem com esse acordo de cooperação mútua e um reino ajudar o outro. E assim fez. E assim o rei fez, como havia dito, prometido, e forneceu os ingredientes P e E para o reino dos ruminantes. E o reino dos ruminantes pôde fornecer então os alimentos para o reino das bactérias e restabeleceu a ordem. Estabeleceu a ordem entre os dois reinos. Então o reino dos ruminantes pôde fornecer os alimentos, todas as condições ideais para o reino das bactérias. E o reino das bactérias pôde sobreviver e continuar fornecendo alimentos nobres, energia e tudo que o reino dos ruminantes precisava para desenvolver, mesmo com aquela seca. É claro que isso foi uma parábola, foi uma metáfora, para você entender como é que funcionam os dois reinos. Os ruminantes são os bovinos, as bactérias são os micro-organismos do rumen, representam os micro-organismos do rumen, que não tem só bactérias, a grande maioria é bactérias, mas tem fungo, tem protozoário também. E um precisa do outro, são dois reinos, um depende do outro. Os ruminantes dependem das bactérias para sobreviver, as bactérias dependem dos ruminantes para sobreviver. E você é o rei que tem que fornecer os alimentos, tanto nas águas quanto na seca, para os animais. Agora a pergunta é: você é o rei prudente que armazena alimentos nas águas para fornecer e ajudar os dois reinos na seca? Ou você é o rei imprudente que deixa seus pastos rapados, não planeja a suplementação, não se organiza e deixa faltar alimentos para destruir os dois reinos? Como é que você destrói os dois reinos? Não fazendo planejamento nutricional, não fazendo planejamento da suplementação, não vedando pastos. Com isso, os ruminantes não têm alimentos para fornecer as bactérias não têm como fornecer energia para os ruminantes, o animal perde peso. E sua fábrica, que é sua fazenda, não produz arrobas. Você está sendo o rei sábio ou está sendo o rei imprudente? Então, através dessa parábola, eu quis ilustrar a importância do planejamento da suplementação, porque nós vamos entrar agora na sequência de suplementação na época seca do ano, com todas as estratégias possíveis e todas as ferramentas possíveis para você suplementar. Então fica atento às próximas aulas. Vem coisa boa por aí. Planilhas de suplementação revisadas, refeitas, atualizadas, pacotes completos para você, produtor de gado de corte, que vai ser meu foco agora. Você, produtor de gado de corte, vai ser meu foco agora. Vou focar toda a minha energia nos produtores de gado de corte. Minha energia, produtor de gado de leite, já foi despendida. Quem soube aproveitar, aproveitou. Quem não soube aproveitar, já perdeu a oportunidade. Agora você, produtor de gado de corte, aproveite a oportunidade para adquirir conhecimento, sabedoria e poder, para dominar a terra, para prosperar.
Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios e aguarde que vem coisa boa por aí. Até as próximas aulas.